quiser utilizar, coloque lá. Eu utilizei em 2018. Se quiser fazer seguindo o CRC, também pode. Uma prática legal é tentar montar a referência por conta própria e depois comparar com um dos materiais e depois especificar. Né? Se você utilizou o CRC, eu vou utilizar como base o CRC. E se não utilizou 2018, ok. Então, aí eu vou... claro que daí também eu vou verificar pela 2018, mas se tiver muito evidente a alteração, eu considero isso. Porque isso é importante para vocês entenderem que, às vezes, eu peço a devolutiva, né, que vocês devolvam, por uma questão simples de destaque, mas é importante que a gente siga as normas. Eu trabalhei um ano em a referenciação, com o formato do artigo científico como um todo, em revistas científicas. Né? Então, é importante que a gente entenda isso. Na minha graduação, isso foi uma disciplina que eu fiz no primeiro semestre da minha graduação, mas que eu gostei bastante, e que eu acabei utilizando depois nas disciplinas seguintes, fazendo os trabalhos e tal. Então, eu exercitei muito. Né? Quando eu fui fazer processo de seleção, eu já tinha isso um pouco aguçado, então eu consegui passar na seleção por causa disso. Né? Mas é bom, então, que vocês estejam cientes dessa questão. Eu acho que as questões referentes ao portfólio 2 eu já abordei, né? A Erika já trouxe também essa complementação, porque se vocês forem fazer outras disciplinas, vocês vão se deparar com as mesmas questões, né? Deixa eu ver. Alguma dúvida com respeito ao portfólio? Que legal, Érica, porque tem gente que tem medo, né, do mapa conceitual. Alguma questão do portfólio? Ele deu, pode falar. Oi, professor. Não é sobre o portfólio. Pedindo para adiantar um pouco. A avaliação, a próxima avaliação será... Temos que estudar além do CRC? Tem algo mais além do CRC ou somente o CRC? Aqueles outros artigos indicados entrarão? Olha, as provas objetivas, elas vão cobrir todos os ciclos, né? Então, você tem que estudar todas as unidades. Como vocês já estudaram os textos, subentende-se que vocês estudaram os textos principais indicados como complementares, né? Lá no PGE, às vezes algumas em parte de alguns trabalhos, né? Subentende-se, algumas relações vão acontecer dentro das questões. Pode estar tudo no CRC, mas algumas questões, se vocês... Porque, veja bem, o CRC, ele traz alguns temas dos textos. Os textos, às vezes, expandem um pouco o que o CRC aborda sobre determinado conceito, por exemplo. Mas a prova, ela é baseada no CRC. Em algumas situações, o sistema sorteia as questões, que a gente produz questões para cada tipo de avaliação. Então, produz questões para dissertativa, produz questões para substitutiva da dissertativa, produz questões para objetiva, para substitutiva da objetiva e para complementar. A gente produz essas questões. E produz questões para as questões online de todos os ciclos, né? São 5, né, ali dentro da divisão. Às vezes, o sistema, para dar uma variada, ele sorteia questões
online, que são objetivas, né? Para complementar as objetivas, a avaliação objetiva. Então, nem sempre o que a gente produziu para as provas objetivas vão ser desse status, né? Pode estar no status de prova online. Por que eu estou falando isso? Porque as provas, as questões, né? Elas são, basicamente, realizadas a partir dos textos complementares. Geralmente, o que eu trago que geralmente fui eu que produzi essas questões. Eu, às vezes, faço um paralelo entre o texto estudado naquele ciclo e um pouco do CRC. O que eu quero dizer com isso é que, se vocês estudaram os textos complementares e realizaram as questões online, vocês vão estar preparados para essa situação. Especificamente, para o momento da prova, eu indico sempre de vocês estudarem CRC, todas as unidades. E eu enviei um link, né, de revisão do ciclo 1 e 2, para a prova dissertativa. E vou enviar um outro link antes da prova objetiva de revisão do ciclo 3 e 4. Então, vocês vão ter revisões dos 4 ciclos. Então, a minha indicação é sempre para vocês estudarem o CRC e os materiais, né, os vídeos de revisão, que acho que vocês vão ter toda essa bagagem para poder responder as questões sem maior problema. Pode falar, Érica. Então, a minha dúvida é, eu entendi, assim, sobre o registro que é colocado no CRC, a respeito do registro, né, que é um dos itens para se proteger o patrimônio, as obras raras, né? Que lá coloca que o registro é um item fundamental para se proteger. Eu não entendi assim, aí porque lá tem, aí até eu estava fazendo as avaliações do CRC, e aí tem catálogo, porque eu achava que registro fosse a mesma coisa que uma catalogação, mas pelo que eu vi nas perguntas aqui das avaliações, no final da apostila, é uma coisa separada. Aí eu queria que o senhor explicasse, assim, o que seria o registro, assim, porque quando eu li, eu entendi que fosse uma catalogação, mas depois eu vi que não é uma catalogação, é uma coisa a mais. Tá, não, eu vou tratar disso. Só antes, eu respondi a sua questão. Sobrou alguma dúvida? Eu respondi sua questão? Deus, está me ouvindo? E o Deu, né? Eu estava... Desculpa. Acho que ela não está me ouvindo. Bom, eu vou tratar desse ponto, então. Ok, professor. Ok, obrigado, viu? Olha, Érica, é o seguinte, o registro, ele não é um a mais, ele é o primeiro elemento que vai fazer parte, então, desse objeto dentro do acervo. Quando uma obra, por exemplo, ela é adquirida, né, ela tem que sofrer um tratamento, né, para poder ser disponibilizada. Esse tratamento, ele pode ser a catalogação, a indexação, a classificação. São processos de tratamento dessa obra
que vão disponibilizá-la no acervo. Só que, antes de passar pelo tratamento, ela tem que ser registrada nesse acervo. Ela não está sendo catada, ela não está sendo classificada ou indexada ainda. Por enquanto, ela está sendo registrada como um objeto dentro daquele ambiente, aquele espaço. Então, o registro é como um livro de tombo, por exemplo, né? que antigamente, eu nem sei se utilizam mais isso, né? Esse termo. Mas era um livro em que se marcava as obras que eram recebidas, adquiridas. E lá se registrava, então, essa obra. Daí você tinha uma lista, né, formal de objetos a se tratar, a se catalogar, indexar, classificar. Entendeu? Então, o registro, especificamente, ele não é a catalogação, ele não é a classificação, ele é uma espécie de identidade desse objeto dentro desse ambiente, biblioteca, por exemplo. Entendeu a diferença? Bom, eu vou fazer uma analogia, então, dentro da biblioteca que eu trabalho. Aí o senhor vê se está correto, né? Aí, pelo menos, aí eu passo também para os meus colegas. Eu trabalho na área de referência, que não é a parte do tratamento técnico. E assim, eu estou aprendendo porque, realmente, é para lá que eu vou quando eu me formar. Então, o que acontece? Eu estou achando que esse registro seria o nosso tombo. Lá a gente chama número de tombo. Sim. Que seria, por exemplo, a catalogação é feita para um livro que está lá catalogado, daquele assunto, tal. Então, ele tem aquela catalogação fixa. Tá? Que é da classe lá, 530, da área de física e tal. E aí depois ele vai receber, além disso, seu número dentro do espaço físico, né, da biblioteca, que é a localização dele lá. E além disso, a gente tem o número de tombo, que foi adquirido. Seria tipo um patrimônio, é isso? É como veja bem, você não tem como administrar os tratamentos se você não tiver como uma lista formal do que pertence. E aí essa lista formal seria esse tombo, que é exatamente esse registro inicial da obra dentro da coleção. Depois desse registro inicial, aí ela vai para os departamentos, para o tratamento técnico, e aí ela recebe, então, todos os tratamentos, entendeu? Entendi. É porque, como se eu trabalho com isso, a gente, por exemplo, eu trabalho só na área de empréstimo, né? Então, eu sempre via, eu não entendia muito bem, né? Que eu via a classificação, né? Dos meus colegas aí, né, estão vendo, né? Que é o número lá do livro, né? 530, aí coloca E, que é o número do autor, aí fica de uma maneira lá, capaz de classificar, né? E aí tem aquele número, tem além dessa classificação, no livro tem o número, o código de barra, que seria, a gente chama código de barra, né? E lá para nós, né, o código de barra, ele é composto por números iniciais que identificam a unidade, né, porque a gente é um Unesp, né, então tem um monte de unidades, né, e aí os últimos códigos que são o número de tom. Seria isso. Então, esse seria
registro. É que eu não faço parte eu nunca fiz esse trabalho, então eu não conseguia entender onde é que aparecia, né, esse registro. É que você está entendendo o registro, porque às vezes também a gente utiliza registro, quando a gente está numa base de dados, por exemplo, quando a gente está fazendo uma busca, por exemplo, a gente faz a busca e obteve tantos registros, né? Que são esses itens que a gente acabou recuperando na busca que a gente fez. A gente pode chamar de documentos, mas como a gente não tem ainda o documento formal, a gente chama de registro, porque são vários registros. Podem ter registros duplicados, por exemplo, e serem o mesmo documento, né? Às vezes o termo ele tem uma abrangência muito grande. Então, o registro ele não é um termo muito específico, ele é um termo mais amplo, que pode ser usado em várias conotações. Assim, né? Ele pode ter essa função de um registro no tombo, né? Um número no tombo, pode ter um registro no sentido de ser um item dentro de uma série de recuperações que você fez de documentos. Pode ser... Ele é sempre uma marca, né? O registro é o quê? Uma marca em determinado ponto. Então, ele tem que ser... Às vezes, ele não tem essa precisão toda. Naquele momento, quando eu estava escrevendo e utilizei o termo registro, não é que eu estava utilizando um termo técnico específico, era um termo muito mais abrangente. A gente, quando fazer uma analogia, a gente, quando nasce, para ser reconhecido como indivíduo, a gente tem que ter um registro do nosso nascimento. Então, a gente vai no cartório, nossos pais registram, né? A gente, né? Os nossos pais vão no cartório e registram a gente, e a gente acaba sendo reconhecido como um ser, um indivíduo existente, a partir desse registro. A partir daí, a gente vai tirar RG, a gente vai tirar CPF, título de eleitor, você entendeu? São variações que têm como base uma certidão de nascimento, o registro de nascimento nosso. É mais ou menos essa relação que eu estou tentando fazer. Aqui dentro de uma classificação, ele é um registro de classificação. Mas ele teve um registro inicial, que é um registro de alguma maneira. Só que essa questão de que a gente não tem um termo, eu poderia colocar número de tombo ali, mas era um termo muito técnico, que ia causar mais dúvida do que utilizar esse termo abrangente de registro. Acho que dava mais a intenção de que, para você reconhecer, pensa bem, se você tem uma instituição e recebe muito livro, muito item, né, adquire muitas obras, ela fica com uma lista enorme de obras para serem tratadas. Se ela não tiver um registro inicial de entrada dessas obras dentro da instituição, não tem como ela administrar quem vai primeiro. Por exemplo, tem um livro lá que entraram 100 livros naquele dia. Só que tem um livro que é muito procurado. Aí ela vai colocar aquele livro, então, como prioridade. E ela pode tirar esse livro já, mas ele tem que estar registrado lá. Porque se ele sai de lá e não chega até outro departamento, né? Vamos dizer que aqui é aquisição. Esse departamento é de aquisição. E o departamento de tratamento vai receber essa obra para fazer a catalogação, a classificação dele. E se ele se perde no meio? Como é que a instituição vai dar conta de saber que esse livro existiu ali dentro? Entendeu? Então, quando ele entra na instituição, ele tem que estar patrimoniado, ele tem que estar registrado, e o número de tombo é esse registro. Certo? Registro inicial. Eu vou fechar o microfone, vou evitar qualquer coisa. Está raro, sendo... Toda instituição ela vai ter que ter um registro do objeto que ela vai se responsabilizar.
Porque se ela adquiriu, né, ela investiu, ela teve um financiamento. Né? Pode ter sido até uma doação. Tem que ser registrado nessa instituição, porque ela passa a ser responsável por ele. Então, quando ela sai desse lugar da aquisição, né, e vai para um outro departamento, né, são espaços físicos. A gente está falando de levar um lugar para o outro, que pode acontecer um acidente e ela se perder no meio. Como que ela vai saber que se perdeu? Só se ela tiver um registro inicial. Eu acho que lá, no meu caso, né, o caso específico lá, eu acredito que esse registro seja quando chega, porque lá, quem compra lá é o setor de materiais, né? Faz a licitação. E aí, quando chega lá para eles, eles já fazem esse caso, o registro é esse, no caso, né? Sim, sim. A Samanta está perguntando aqui, que é complementar ao que você estava querendo nessa questão, ela está perguntando se o que estaria registrado nesse primeiro registro, né? Estaria apontado como elementos pertinentes desse primeiro registro, né? Título, autor, números de exemplares que chegaram, por exemplo, a editora, o ano, valor. O valor pode já estar na nota, mas se ele está registrado ali, não precisa ter um valor. Mas quantos exemplares chegaram? Você vai mandar quantos exemplares? Você recebeu 5 exemplares. Você vai mandar 3 para o departamento de tratamento técnico. Então, está registrado ali que, num depósito, por exemplo, de obras adquiridas que não foram tratadas ainda, desses 5, restaram 2, porque 3 foram para o tratamento. Vai estar lá inventariado, entendeu? Por isso que existe essa necessidade do registro. Então, na verdade, esse registro específico, né, seria um memorial descritivo do que foi adquirido. Ele não seria um número em si, então, esse registro. É que quando você lança um número no tombo, aquele item está denominado por aquele número, certo? E aí o que acontece? Você vincula de um memorial, seria então um pouco esse, como eu vou dizer, um registro mais detalhado, talvez, né, desse elemento. Veja, quando eu citei, por exemplo, o número de exemplares, é porque você está relacionando o número do tom da obra e o autor, basicamente. Tem os elementos que vão estar ali, né? Todos esses elementos vão estar também definidos na nota fiscal, por exemplo, se você comprou. Mas se você não comprou e teve uma doação, você teve que fazer um registro formal de recepção, né, de recepção de doação. Nem sempre você vai ter uma nota descrevendo que você recebeu 5 exemplares. Você pode ter um documento, né, de agradecimento pela doação, que diz que você recebeu tantos livros dentre 20 obras. E aí você vai descrever esse registro, né, esse documento em outro lugar, que é esse livro do tombo. E vai dar um número para ele, né?
eu não sei se ficou claro para você que existe essa questão de que... Sim, professor. Ficou? Agora eu entendi. É porque tudo isso, todo esse processo seria mais na parte da aquisição, né? Tanto por compra como por doação, aí todo esse processo vai gerar aquele número de tom. Isso. Alguém tem que ser responsável por essa lista inicial, né? E aí, para você administrar essa lista, tem que ter o registro dela, né? Você não vai memorizar essa lista. Chegou 100 livros, eu vou memorizar. Não. Tem que ter um registro formal dela. Esse registro formal primeiro. Bom, se ele não está registrado ainda, ele não existe dentro da instituição. Ele é um livro que não foi ainda registrado oficialmente, né? Depois de registrado, ele pode ser catalogado, né? E obter um registro de catalogação. Você entendeu por que o termo é muito abrangente? Porque ele pode ser usado em várias conotações. Tá? Espero ter respondido a sua questão, Thaís. Entendi. Como eu não trabalho nessa parte, quando eu fui ver as questões e vi, eu não consegui separar, né? Porque lá para nós, lá, como é uma universidade grande, esse processo de aquisição não fica perto. É mais para quem trabalha diretamente. Às vezes o pessoal participa do pregão, por exemplo, para comprar o livro, né? Mas, assim, na verdade, o que chega depois seria o número do patrimônio, que seria, né? E aí vem os dados, né, da compra, o valor, tudo. Mas agora eu já entendi, eu estava confundindo. Obrigada, professor. Imagina. Espero que os outros meus colegas tenham entendido. O Marcos Vinícius está perguntando se é a entrada inicial, e aí a Ana Maria complementou que sim. E é exatamente isso, sim, né? Poderia colocar a entrada inicial naquele texto? Poderia, mas o que é uma entrada inicial dentro de um texto, né? Naquela concepção, teria que uma entrada inicial dentro da instituição, mas aí ainda eu teria que utilizar a palavra registro, que seria esse registro inicial dela. Me pareceu o termo mais adequado naquele momento, né? Sei que às vezes confunde, mas a gente está aqui exatamente para tirar essas dúvidas, né? Não sei, acho que tem alguma questão extra que vocês queiram levantar? Professor, essa questão realmente me confundiu. Eu também trabalho em biblioteca universitária e a gente faz essa parte da aquisição, né, de materiais. E depois ficou claro que o registro é aquela parte que a gente está colocando no sistema para registrar aquele livro no nosso acervo. 5 livros para mim. Eu registro 4, eu estou protegendo esses 4. Ele está lá no meu acervo. E esse quinto, o que é que pode acontecer? Ele pode ser perdido, ele pode ser furtado. Eu acho que é só essa questão mesmo do código, que cada um vai ter seu código. Eu acho que é só isso mesmo, né? Porque confunde os termos, né? E depois a gente vai fazendo a catalogação, né? Que é o registro de todos os dados do material para facilitar, né? Eu entendo dessa maneira. Ele vai estar sempre registrado numa categoria ou noutra, né? Realmente, ele vai estar registrado, né? É o que eu falei. Cada âmbito é um registro. O que eu quis dizer naquela parte do texto que a Érica trouxe é que, como a gente está falando de uma obra rara, né? Ali dentro da secção, essa parte que está falando, né? Isso. Se você não tiver exatamente essa obra patrimoniada a partir de um registro formal, ela pode se perder ali no meio. Então, é essencial que ela seja registrada. É essencial para qualquer obra, porque tudo, mesmo uma doação, ela teve um investimento. Se não foi monetário, foi do tempo da pessoa que levou até a gente, né, para fazer a doação. Então, existe uma responsabilidade aí.
Na questão da obra rara, isso era um item muito importante, porque eu acho que, inclusive dentro da parte específica ali, não teria como você fazer administração dos cuidados que a obra rara necessitaria se você não tiver todos os elementos que vão compor esse registro inicial. Por exemplo, se tiver uma obra, é uma maneira até de você explicitar o caráter de obra rara dela, né? Dessa obra. Se você explicitar que a obra foi editada em 1989 por uma editora, talvez nem exista nesse registro inicial, você já faz uma parte dela do acervo comum. Ela já tem uma conotação especial dentro dessa lista, porque o ano já é um elemento que vai trazer ela como uma obra especial. Ela não vai poder estar no meio das outras, mas ela tem que estar registrada lá, porque ela entrou naquele ambiente, né? Agora, se ela vai fazer parte da coleção, todo mundo vai ter acesso, ou se ela vai para uma seção de coleções especiais, em que só existe uma vigilância maior, é uma definição da instituição, né? Ela que vai definir. Ela provavelmente vai para esse lugar. Lá nesse lugar, ela sai desse lugar inicial e vai lá para coleções especiais. Lá ela vai receber o tratamento também adequado. Ela não vai, o tratamento dela é higienização, o trabalho de recomposição delas, no caso de restauração ou de preservação. Por quê? Porque ela tem, né? Provavelmente essa biblioteca não comprou a obra, talvez recebeu como doação. Talvez não é o ano que talvez que vai impor, né, que ela seja uma obra rara, mas se existem mais pares, né, dela, se ela é difícil de ser encontrada, por exemplo, né? E esse é um elemento da prova que eu acho que é importante vocês perceberem, assim, que duas questões principais eram tidas como definição da obra rara dentro daquela pergunta. Você poderia colocar vários elementos ali para responder, mas duas teriam que fazer parte fundamental. Que ela era um único exemplar, ou tinha muitos poucos exemplares, né? A exclusividade delas iguais, né? E a outra questão é que ela tem uma representação histórica, inclusive porque ela é antiga, né? Porque ela tem uma relação com um fato histórico muito importante. Então, ela tem uma relevância histórica, que vai ter uma dimensão social e cultural. Mas é importante, esses dois elementos eram fundamentais para aquela questão na prova. Para algumas pessoas receberam essa questão. Quais eram os critérios básicos para você definir o que era uma obra rara. A instituição, ela tem todas as políticas? Tem todas as políticas. Isso vai impactar? Vai. A questão dela ser valorizada num determinado grupo também. Só que, se ela não tiver o elemento de representação histórica, o elemento de exclusividade, de poucos itens, ela não vai ser uma obra rara. Ela vai ser uma obra importante, mas não rara. E aí a questão rara. Né? Então, era uma questão que, então, eu queria só abordar. Pode falar, Leila. Então, era só isso mesmo, professor, sobre essa questão do registro, né, sobre esse procedimento técnico, que faz parte, né, do nosso trabalho. Mas eu tenho outra dúvida com relação à higienização. A gente está aí na pandemia, recebendo muito material, e o que eu faço é isolar esse material. Né? Eu isolo durante 15 dias, tem uma sala específica para isso. Só que eu fico na dúvida, eu posso passar álcool nesse material?
eu vou danificar, então eu não passo. Na dúvida, eu não passo. E eu gostaria de saber quanto a isso, quanto a essa higienização, o que deveria ser feito. Tá. A instituição que você trabalha tem uma política específica para isso? Vocês adotaram alguma política? Porque a política de quarentena é uma política que todo mundo adotou. Mas tem que estar no plano de contingência, né? Tá. Mas não foi falado nada sobre isso, não. Porque, veja bem, se você já deixa em quarentena, já impede que o vírus tenha se... Espalhe, né? Ele deixa de existir, né, depois dessa quarentena. Então, ele não tem mais perigo de infectar. Porque eu não quero deixar dentro da biblioteca, porque eu acho que vai contaminar os que estão no acervo, né? Então, eu acho melhor deixar em outra sala, isolado, e passar esse período. Não, é o correto. Né? É o correto. Quando você passa o período de quarentena, ele já não tem mais, mais essa potência de infecção, né? Porque o vírus já foi. Aí o que acontece? Talvez a higienização seja a sua. Se você tocou em alguma coisa que esteja infectada no ambiente que não está em quarentena, você não infecte a obra que vai para o acervo depois. Entendeu? Mas ela não precisa receber álcool porque já teve a quarentena. Né? Em algumas bibliotecas eram 48 horas que a pessoa deixava. Mas aí tem um protocolo de usar o álcool, né? Especificamente o álcool, ele não traz nenhum tipo de... Não danifica. Claro, depende do material, né? Que você está utilizando ali. Se é um material poroso e o álcool ele vai impregnar aquilo, é mais difícil, né? Provavelmente vai causar alguma... Mas aí o álcool na verdade, ele vai evaporar e a obra ela vai ficar do jeito que era antes, né? A única questão é isso que eu falei, assim, se você... E aí a instituição já prevê isso, né? Se fica 48 horas, você usa álcool depois, né? Agora, se fica 15 dias, aí a gente fica 15 dias, depois pode sair para, né? Para poder sair para outro lugar, então a obra também pode, né? Aí a única questão é você mesmo higienizar as próprias mãos para poder utilizar, então, e passar essa obra para o acervo, né? Respondeu? Sim, sim. Muito obrigada. Gente, a gente está chegando a 1 hora de live, né? Eu trouxe essas questões, e aí, se alguém quiser fazer mais alguma questão... A Leilane está passando também uma dica aqui que a portuguesa respeitam lá na instituição, né? Só queria falar também, professor, rapidinho, na verdade, a sobrevivência do vírus sobre papel e papelão e similares é de 2 dias, e para alguns lugares eles pedem 3 dias para que esse livro fique em quarentena. Ok, obrigado. Por isso que em alguns lugares é 48 horas, né? Mas mesmo assim, em alguns lugares eles utilizam o álcool, né? Então a Leilane estava compartilhando aqui que ela passa a flanela levemente umedecida com álcool, né? E fica, então, depois ele fica 7 dias em quarentena, né? E aí, cada instituição tem um protocolo adotado. Gente, dúvidas com respeito a alguma questão mais conceitual? Ou até referente à questão de operacionalização das atividades e tal. Eu vou enviar, eu tenho já, eu tenho um plano de trabalho já demarcando quando eu tenho que enviar a live. Então,
Não é uma questão de esquecer, eu não posso esquecer, já está marcado lá. Naquelas orientações que eu mando semana a semana para vocês, elas, elas vão provavelmente indicar que vai para vocês estudarem a revisão, né? Como eu fiz na última na orientação anterior à prova, né? Dizendo então para vocês estudarem o link de revisão do vídeo que foi enviado pelo correio, né? Eu não envio por ali, né, pela orientação semanal, mas eu envio depois pelo correio, geralmente na semana anterior, né, à prova, né? Outras questões, minha gente? Não? Eu sei que teve gente que chegou depois, né? Eu também. Eu logo vou jantar. Geralmente eu tomo café da tarde e hoje não deu tempo. Fiquei com um monte de coisa para fazer, acabei não fazendo nada. Não tomando café. Mas, gente, é aquilo que eu falo sempre, né? O correio está lá para poder tirar a dúvida também. Então, se surgir alguma dúvida posterior, né, a live, se quiser complementar alguma coisa que foi colocada, tal, pode escrever pelo correio que eu tento responder o mais rápido possível, né? E tento ser claro, né, lá também pelo correio. E aí a gente pode dialogar por lá, né? Então me coloco à disposição para tirar as dúvidas. Espero que vocês continuem com as atividades e estudando para as avaliações, né? E havendo questões, é só entrar em contato comigo. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, então eu vou finalizar essa live e América, isso. Ah, bom, que bom, que bom. Não precisa ser o último, né? Você pode utilizar depois para outras coisas, né? Para fazer uma pós, quem sabe, né? O mapa conceitual é uma boa ferramenta de estudo, né? Ele clareia muito essas questões que às vezes ficam muito misturadas, né? Ali a gente organiza tudo. Que bom que tem, né, Eric? Muita coisa para fazer na biblioteca. Gente, então, eu agradeço a presença de todos, tá? Coloco mais uma vez à disposição. E estamos aí. Espero que vocês finalizem o semestre com louvor, tá bom? E boa noite para todo mundo. Mais uma vez eu agradeço a presença, né? E aí, só para encerrar, a gravação eu vou enviar depois pelo correio, né? O link pelo correio. Tem aquela questão de, às vezes, eu receber a solicitação de acesso, mas, às vezes, eu demorar para devolver, porque eu, às vezes, não recebo eu não acesso o correio o tempo todo, né? Às vezes, o e-mail o tempo todo, né? Eu recebo uma notificação pelo e-mail. E aí, então, às vezes, se demorar um pouco, é porque eu não recebi a notificação ainda, ou eu não entrei ainda no e-mail para liberar o acesso de vocês. Mas assim que eu entro, eu libero o acesso, aí vocês já podem assistir. Bom? Grande abraço. Sebastião. Mas eu vou mandar depois, então, o link. Você, apesar de ter chegado atrasado, eu agradeço seu esforço em ter entrado, né, pelo menos na live. Mas assiste depois, então, pelo link. Você vai poder ver o que foi discutido, né? Se você tiver alguma dúvida a respeito do que foi discutido, pode mandar pelo correio, que eu tento responder por lá, tá bom? Grande abraço, minha gente. E aí eu vou, então, encerrar a gravação agora, tá bom?
Pronto, encerrada a gravação. Então, até mais, tá? E qualquer coisa, pode mandar mensagem.